Olá, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês neste encontro de casais virtual, devido à situação em que nós estamos passando, que é notório para todo mundo, não é mesmo? Então, eu sou Afonso, esposo da Cláudia. Nós temos 2 filhos, Karine e Vitor. O Vitor já está casado com a Larissa, mora em Montemor, já tem um bebezinho, o Estevão, nosso primeiro netinho, com muita alegria, né? Nós já somos avós. Isso é muito bom, muito diferente. E também a Karine não está morando mais conosco desde a semana passada, e nós vamos conversar também um pouco sobre essa experiência para todos, porque o nosso tema deste encontro é formação de novas famílias e um novo período para o casal, ok? Dentro deste assunto, nós vamos discutir ensinamentos práticos aos filhos adultos. Então, agora nós vamos falar de ensinamentos para filhos que já foram formados na fé, são adultos, e quais os ensinamentos que eles precisam agora para dar continuidade à sua vida, de casado ou continuando solteiro. Por isso também nós vamos falar sobre o filho solteiro, que chega numa determinada idade, que pela tradição, pelo costume de toda a sociedade, acredita-se que todos devem casar-se. Mas nós temos uma realidade de que nem todos para o casamento. Então, nós temos que também falar sobre os filhos solteiros. E, com relação aos casais, nós vamos falar de mudanças de conceitos, né? E alguns conceitos que vão interferir também no ensino aos filhos, né? A relação do casal, que muda também com o tempo, né? E também tem alguns medos, mas que a gente vai passar por eles, porque sabemos, já cremos, que quando nós estamos no Senhor, nós só falamos a respeito dos medos que nós enfrentamos, mas nós já temos a solução. Então, vamos dar continuidade à nossa ministração. Com relação aos ensinamentos práticos aos filhos adultos, né? Esses ensinos são aqueles relacionados ao cotidiano da vida, que é muito comum quando os filhos ou vão morar sozinhos, né? Não casaram e vão morar sozinhos, ou formam uma nova família, logicamente que eles têm que estar preparados para realizar funções que eles estavam acostumados a ver os seus pais realizarem. Agora, eles vão assumir uma série de funções que eles não estavam acostumados a fazer. Então, é muito necessário que nós, pais, orientemos, ensinemos os nossos filhos sobre esses assuntos, né? Muitas coisas dentro desse ensino do nosso tempo, houve uma mudança na maneira de ver. Os princípios continuam os mesmos, porém, a forma de lidar com uma situação, a forma de ver determinadas situações práticas do dia a dia, muda com o tempo. Muda porque a sociedade está sempre mudando, tendo novas maneiras de realizar as situações de dentro de casa, no meio da sociedade, né? E se nós não ajustarmos esta maneira em que nós acostumamos a fazer, e a maneira que nos dias de hoje são feitas, haverá conflitos. E vai ser muito difícil os nossos filhos aceitarem o que nós temos para ensinar para eles. Então, o conflito está justamente nesse ajuste. Não é que os filhos não acreditem em nós, mas porque eles estão vendo uma nova dimensão nos novos tempos, né? Então, para isso, nós precisamos de contextualizar a palavra de Deus, sem, porém, ferir os princípios da palavra. Um texto básico que nós vamos utilizar para trabalhar este ensino aos nossos filhos, a essas novas famílias, né, será em Tito, capítulo 2, do 1 ao 8. Deixa eu ler. Tito 2, do 1 ao 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Exorta os velhos a que sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, integridade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, aqui nós temos um texto conhecido de todos, mas que vale a gente conversar e refletir um pouco a respeito desse texto. Então, o versículo 1 e 2 já coloca-se a posição do casal, a posição destes que já estão chegando à maturidade no casamento, já estão formando novas famílias. Então, a orientação de como que se deve se comportar a partir daqui, né? Viver conforme a sã doutrina. Então, a base é a palavra de Deus. A base são os princípios da palavra de Deus. Exorta os velhos a que sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios. Portanto, nós estamos envelhecendo. Então, está falando dos velhos, mas já está um ensinamento para nós, que nós estamos a caminho, porque a partir do momento que os nossos filhos se casam, nós nos tornamos avós, nós estamos nos tornando velhos. Então, a palavra de Deus está se referindo a nós, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque há uma preocupação com esse ensinamento. Porque se não tiver ensinamento, à medida que as pessoas vão chegando nessa fase, se sente um pouco na liberdade, porque agora os filhos estão grandes, não precisa mais se preocupar com exemplo, e aí se libera demasiadamente. E isso é um risco, não é porque nós já educamos nossos filhos pequenos, já os orientamos na fé, que agora a gente pode ficar um pouco mais solto, mas precisamos continuar dando testemunho e tendo uma atitude de acordo com a nossa nova fase, né? Para quê? Para que ensinem as mulheres novas. Então, quer dizer, eu preciso dar exemplo para que eu possa ensinar as mulheres novas. Eu quero te chamar a atenção aqui para o contexto. A carta de Paulo a Tito, ela foi escrita em um período onde a mulher, ela não era, dentro da sociedade, tida como um valor. Ela não tinha uma valorização. Havia, sim, uma diferença muito grande entre homens e mulheres, pelo costume da época. Portanto, a ênfase se dava ao homem. Então, quem precisava de aprender eram as mulheres. Trazendo para o nosso contexto hoje, nós estamos aqui dizendo que tanto as mais novas quanto os mais novos devem aprender, devem ser ensinados para assumir essa nova família. E para isso nós temos que dar testemunho, para que nós possamos ensiná-los, né? E quando nós damos testemunho, quando nós vivemos a palavra, nós temos autoridade com esta palavra. A autoridade, ela é seguida pelo testemunho nosso. Então, para quê? Que estes jovens sejam moderados, castos, as moças, boas donas de casa quando se casarem. E aqui nós vamos dizer, os maridos, bons donos de casa, bons administradores do lar, bons pais, bons maridos. Então, nós estamos dando ênfase também ao ensinamento dos jovens, dos meninos que vão se casar. E que hoje
há uma dificuldade muito grande, há um problema muito sério com relação aos homens. Isso por quê? Porque há uma dedicação no ensino às mulheres, né, dentro de uma sociedade, inclusive machista até hoje. As mulheres acabam se submetendo mais, as mulheres acabam dando uma atenção maior no que elas devem fazer certo. E, por sua vez, os homens, eles ficam mais na liberdade, ficam, né, na tranquilidade. E isso, o que que nós vamos perceber? Que quando eles assumem responsabilidades, eles não foram ensinados. É como se o homem já estivesse pronto, como se o homem já nascesse pronto e não precisasse de ensino. Então a gente chama muita atenção aos pais, que devem ensinar aos filhos. Pais que têm só meninas, mas tem pais que têm meninas e meninos, tem outros que só têm meninos, e nós devemos ensiná-los para essa nova família que se realizará. Então, exorta semelhantemente os jovens a serem moderados. Aqui está falando de jovens de modo geral, mas nós estamos falando dos nossos filhos, que são jovens e que já estão se preparando para formar uma nova família, né? E em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, integridade e sinceridade. Linguagem sã. Então, o que que nós devemos ensinar para os nossos filhos, na verdade? Todas essas situações baseadas na palavra. E dentro da nossa experiência, como cuidar de uma casa, como cuidar da esposa, como cuidar do marido, como cuidar dos filhos, isso cabe a nós, pais, ensinar, para que quando eles entrarem no casamento, eles não entram vazios, sem nenhuma orientação. É claro que é a experiência que vai fazer com que eles testifiquem, afirmem esses ensinamentos que nós estamos dando. Mas a gente sabe muito bem um casal que entra nessa nova vida, que receberam orientação, e aqueles que não receberam, eles sofrem mais, têm mais conflitos. Quer completar? Não, eu ia só confirmar que, sem dúvida, né? O casal que é ensinado, que tem pais, principalmente que tem pais cristãos, que vê o exemplo, que vê o ensino, a experiência dele vai ser muito diferente daquele que não teve. Isso já é cientificamente provado com pesquisas, daqueles que não tiveram orientação, muito menos que tiveram uma família estruturada. Então, assim, ele vai obedecer ou não, a nossa função é ensinar, né? É ensinar e dar o exemplo, porque isso autentica o nosso ensino, é o nosso exemplo que autentica o nosso ensino. Nesse texto tem mais algumas coisas que a gente precisa deixar bastante claro por conta da contextualização, né? Eu disse que ele foi escrito num contexto em que o homem, ele era tratado totalmente diferente da mulher, como se ele estivesse pronto, como se ele tivesse autoridade para tudo. Por isso os ensinamentos estão sempre voltados para as mulheres, né? Amar os vossos maridos, amarem os seus filhos. Este conflito entre homens e mulheres acaba danificando a verdade da palavra. A verdade da palavra é que, de fato, as mulheres devem amar seus maridos, devem amar os seus filhos. Isso sem entrar na polêmica, por que a mulher sim e o homem não? O homem também. Isso é devido a um contexto, né? E hoje nós estamos trazendo para o contexto atual, que os homens precisam de amar as suas esposas, precisam amar os seus filhos. Na verdade, esta é uma orientação para ambos. Esta é uma orientação da palavra de Deus para todos, ok? Então, não tem esse risco de que a mulher é menos valorizada hoje. Nós sabemos o quanto que culturalmente a sociedade avançou, e é positivo, porque esse avanço da sociedade, no sentido de valorizar a mulher, de colocar a mulher no seu devido lugar, isto não interferiu nos princípios bíblicos e não interferiu na função em que Deus colocou para o homem e para a mulher. Foi justamente por fazer uma confusão com a função é que trouxe essa desvalorização para a mulher. Quando Deus dá a função para o marido, para o homem, ser o cabeça da casa, né? Ser aquele que toma as decisões
mas junto com a esposa é ajudadora, isso significa que está ali tomando junto as decisões, mas o marido tem a responsabilidade de ir à frente, né? De se expor à sociedade e dizer como que esta casa está sendo administrada. Essa é a função do marido. E a função da mulher, o cuidado com a casa, o cuidado com as crianças, né? O cuidado com as questões emocionais do lar, a administração do lar. Função da mulher. Isto são funções, e Deus não colocou essas funções pensando que a mulher é menos e o homem é mais, ou vice-versa. Deus é perfeito. Ele estava colocando ordem na casa. Ele estava administrando a forma que ele deseja que as famílias sejam, ok? Isso deve ficar muito claro para as novas famílias. Os pais devem ensinar as filhas e os filhos neste novo contexto. Amém? Isso eu acho importante, porque às vezes o casal, principalmente os mais jovens hoje, eles estão totalmente perdidos nas suas funções, nos seus papéis, e corre o risco de casar e ninguém saber o que fazer dentro da casa. Ou ficar, lógico que eu acho que hoje não existe mais essa coisa tão rígida de papel, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas o mínimo das nossas funções, nós precisamos saber. O mínimo, o jovem precisa saber da função, o mínimo, a menina e o menino devem saber das suas funções dentro de uma casa, né? Porque senão o conflito é certo. Porque quando ninguém sabe o que fazer, ninguém faz nada. E aí vira uma algazarra a família, a casa. E aí vem os conflitos e a gente já sabe onde que dá tudo isso. Então, por exemplo, deixar muito claro o que significa hoje ser uma boa dona de casa, também nós temos que acompanhar a mudança da sociedade. Hoje, por exemplo, muitas irmãs, né, muitas mulheres casadas, elas trabalham fora, trabalham em empresa, algumas são empresárias, né? E muitas ocupam um grande tempo fora da casa. Então, como fica a casa dela? Ela não é uma boa dona de casa? Agora, nós não estamos falando das questões práticas de limpar a casa, de cuidar da casa nesse sentido, mas é de administrar bem a casa. Então, a mulher, o fato dela trabalhar fora, dela ser uma empresária, não tira a responsabilidade dela ser uma boa dona de casa, mas nós precisamos de entender o que é ser uma boa dona de casa. Então, tradicionalmente falando, ser uma boa dona de casa é chegar a ver ela de avental, com lenço na cabeça, varrendo na máquina de lavar, né? Acha que isso é uma boa dona de casa. Isso é um bom servidor, todo mundo deve fazer. Mas a boa dona de casa é aquela que sabe o que está acontecendo na casa dela. É aquela que organiza a casa. Então, estas mulheres que são casadas e trabalham fora, geralmente elas têm uma auxiliar em casa, né? Alguém que ajuda nas tarefas do lar. E quem que organiza isso? É ela. E outra coisa que a gente coloca, por mais que esta mulher que trabalha fora tenha um auxiliar, ela não pode colocar aquilo que é de papel dela que esta auxiliar faça. Essa auxiliar vai fazer os serviços manuais, né? Os serviços corriqueiros, mas a educação de filhos, o cuidado da parte emocional do lar, a administração do lar, continua sendo da mulher. Muitas vezes também nós sabemos que devido a questões econômicas, nem todas as mulheres que trabalham fora, ela não tem um auxiliar. Quem que é o auxiliar, então, dessa senhora dona de casa? Marido. Os maridos. E aí, os maridos precisam entender que isso não diminui a sua função, não tira a sua autoridade e continua tendo o valor que Deus determinou. E muito mais, porque ele é servo. Então, se queres, né, ser o maior, sirva a todos. A palavra de Deus diz isso. Então, o marido deve ajudar a esposa, porque ela também está ajudando ele em trazer, né, os recursos para dentro de casa. Então, nesta hora, as funções, elas continuam sendo específicas de cada um, mas elas se misturam em determinada situação. Na prática, né? Na prática, elas se misturam muito. Isso mesmo.
Então, isso não há nenhum problema. Problema há quando uma mulher casada trabalha fora, trabalha dentro de casa sozinha e o marido não ajuda. Isso é problema, porque aí sim ela tem dupla jornada. Então, quer dizer, cada um tem uma jornada e meia, porque os dois trabalham fora e os dois trabalham dentro. Então, o melhor é que o casal tenha uma jornada e meia, não a mulher ter duas jornadas. Isto devemos deixar claro para os nossos filhos que vão se casar, para que eles não se tornem também, né, os mesmos que chegam em casa, sentam no sofá e a mulher que chega também do trabalho vai para a cozinha sozinha, cuidar de toda a casa, e ele fica como um reizinho diante da televisão no sofá. Isso não cabe mais, nunca coube. Isso não faz parte do testemunho de um cristão, de um marido que ama a sua esposa, né? Beleza? Então aqui tem que, né, deixar a oportunidade, porque a mulher sabe falar muito melhor ainda sobre isso, né? Aqui a gente já está vivendo essa experiência, já vivemos, porque sempre tivemos jornada dupla, tanto eu quanto ela, e aqui na casa a gente sempre também teve esta experiência, né? Claro que teve momentos que eu tive muito mais jornadas, então às vezes não dava nem tempo de ajudar em casa, mas ela também sabia disso, né? Agora vamos falar um pouquinho de filhos solteiros, ok? E os filhos solteiros, aqueles que não casam, é um peso? É uma preocupação? A tradição e muitas vezes as cobranças, que às vezes são legais porque os irmãos querem o melhor para cada um, às vezes pesam sobre as costas daquele que é solteiro e também sobre os pais desse solteiro. Por quê? Porque os pais ficam preocupados demasiadamente se os filhos não se casarem, principalmente a mulher. Mulher não pode ficar solteira. A tradição, esse mito presente, né? Homem ficou solteiro? Vai lá. Mas a mulher solteira, uma moça solteira dentro de casa depois dos 30, né? Os 25, 26 já começam a pressão. O que nós queremos trabalhar hoje nessa questão? Que isso são mitos, que isso são conceitos que o indivíduo criou, e muitas vezes até através da palavra de Deus, com má interpretação. Deus não tem o casamento para todos. Por quê? Porque casamento não é algo para satisfazer o homem. Então as pessoas ficam com dó. Tadinha, ela não casou. Como se o casamento fosse para satisfazer. E quem casou está satisfeito, está ótimo. Casamento não é para satisfazer o homem e a mulher. O casamento é para satisfazer o propósito eterno de Deus. Então, se eu casei, casei para o Senhor. Se não casei, não casei para o Senhor. Se estou solteiro para o Senhor. E o Senhor vai me usar como solteiro. O Senhor vai me usar como casado e vai me usar como solteiro. Este é o objetivo de nós servirmos ao Senhor. Então, hoje, nós temos que quebrar esse paradigma que todos têm que casar. Deus vai realizar o seu propósito com aqueles que vão se casar e vai realizar o seu propósito com aqueles que não se casam. O importante é que nós estejamos no caminho do Senhor, que nós estejamos vivendo o verdadeiro evangelho. Agora, se nós achamos que todas essas situações traz felicidade para nós, estamos equivocados, e é por isso que nós ficamos extremamente preocupados quando o nosso filho não se casa, porque ele não será feliz. Mas quando nós sabemos que o motivo da nossa felicidade é Jesus, que o motivo da razão da nossa vida é viver o evangelho do reino, nós deixamos de nos preocupar, irmãos. Queridos, entenda bem isto. O importante é nós estarmos debaixo da vontade de Deus. Não é daquilo que a sociedade entende o que tem que acontecer. E também, quando o casal se casa e não tem filhos,
Se eles não têm filhos porque eles não querem, porque é mais fácil para a vida deles, é para o conforto da vida deles, estão errados. Porque eles não têm filhos ou deixam de ter filhos para si. Mas ter filhos também é para cumprimento do propósito eterno de Deus. E muitos casais aprovem não ter filhos, não porque eles querem não ter filhos, mas por conta da situação. Agora, nós temos que alertar os nossos filhos nos dias de hoje, que acompanha muito a visão secular, que se preocupa demais com a questão financeira e por isso não tem filhos. Quem nos sustenta é o Senhor. Nós temos que fazer tudo com fé. Se eu caso, eu devo casar com fé. Se eu tenho filhos, eu devo ter filhos com fé, que o Senhor vai sustentar. Isso nós temos que conversar muito, queridos, com os nossos filhos, porque muitos jovens nos dias de hoje estão se casando para ter uma vida prazerosa de casamento, mas não estão a fim de ter filhos. E isto é um erro. Não está de acordo com a palavra de Deus, porque o casamento é para servir ao Senhor e não o casal. E o solteiro vai servir ao Senhor enquanto solteiro. Outra coisa importante agora para o solteiro. O solteiro tem que ficar para sempre com os seus pais? Até que os pais morram, aí ele vai ficar sozinho? Não. Por quê? Porque o casal, ele tem uma vida própria, ele tem os seus costumes. E o filho, quando fica adulto, ele passa a ser autônomo. Ele tem as suas responsabilidades. Eles não devem mais obediência aos pais, e sim honra. E, no entanto, se eles moram com os pais, eles têm que morar de acordo com toda a situação que os pais vivem. Mas chega uma hora que muitos desses jovens, eu não estou dizendo que são todos, e nem estou dizendo que é regra, que eles têm que morar juntos, morar separado. Procurar uma casa para si. O que eu estou dizendo é que há liberdade no Senhor para que o solteiro toque a sua vida, independente dos pais. Porque agora eles estão independentes dos pais. E eu sei que existe também uma pressão social, uma pressão tradicional, principalmente para a mulher. Mais uma vez aí, a mulher, ela está sempre marcada, né? Por conta dessa tradição. Principalmente a mulher não pode sair de casa, tem que ficar em casa, porque tem que ficar guardada, porque tem que ficar sendo cuidada. Elas são responsáveis, eles são responsáveis, são autônomos. Então, quando eles quiserem viver na casa deles com mais liberdade, com mais tranquilidade, isto é livre. Não tem nenhum texto bíblico que diga que um solteiro tem que ficar sempre com os pais. Nós não estamos falando de abandono, nós não estamos falando de conflitos, de sair de casa por conta de conflitos. Nós estamos vivendo uma experiência agora com a Karine, como eu disse no começo. Logicamente que nós já tínhamos esse pensamento há muito tempo, mas nós sabemos que muitos irmãos não têm, que muita gente, parentes não têm, e que fica meio com o nariz torcido por conta que tomou essa decisão. Agora, a nossa preocupação é o que diz a palavra, o que diz os princípios, né? A palavra de Deus não dá nenhuma indicação que o filho solteiro tenha que ficar sempre morando com os pais. E por nós estarmos numa situação bem diferenciada neste ano, né? Só antecipou o desejo que ela já tinha de ter o seu próprio canto, que foi a pandemia, que agora a gente tem que trabalhar home office, né? Aqui, então, o apartamento virou sala de aula, virou escritório, virou sala de reunião, e o apartamento, que já é pequeno, ficou menor ainda. Então, diante dessa situação, resolvemos, então, nós iríamos mudar, inclusive, para uma casa, e ela iria ficar aqui. Mas ficou mais barato ela alugar um apartamento. E ela alugou um apartamento em Osasco, que está muito bacana, está com conforto e está muito bem. Por quê, amados? Porque nós temos segurança. E qual que é a segurança? É de que ela está nos caminhos do Senhor, está servindo o evangelho do reino. Ela tem um encontro com Jesus. É isso que dá a gente essa segurança, né? E nesse contexto,
quando você quiser falar, você me para, porque eu estou encerrando o raciocínio, pessoal, e depois a Cláudia tem o complemento. Outra coisa que é importante também nós trabalharmos aqui, porque nem todos os filhos têm a mesma experiência, né? Nem todos os casais têm as mesmas experiências com os filhos. Eu estou aqui contando a experiência dos nossos filhos, o Vitor é casado com a Larissa, mora em Montemor, né? Já tem um filho lindo, que é o Estevão, nosso neto, e a Karine, que está muito bem com Deus e que mora sozinha. Agora, todos os pais têm essa situação? Todos os pais não têm. E aí? É responsabilidade deles? É culpa deles? Não. Porque o fato de nós estarmos contando essa experiência positiva não tem nada a ver conosco, a resposta deles. O que tem a ver conosco e que tem a ver com todos os pais é o ensino. Nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho onde deve andar. Agora, a resposta que eles dão a Deus é deles, não são dos pais. Portanto, queridos, eu quero deixar muito claro, quero deixar muito claro também para muitos irmãos, que às vezes acha que é porque estão se preocupando, mas acabam julgando e colocando um peso muito grande para os pais. Os pais já estão sofrendo, porque os filhos não dão a resposta a Deus que nós sempre desejamos que eles dão. E ainda tem que aguentar a pressão de que a responsabilidade é dos pais. Então, a gente quer deixar muito claro aqui que o ensino, que a nossa responsabilidade de ensinar, de testemunhar o reino para os nossos filhos é nossa. Mas a resposta que os filhos dão a Deus, a resposta que os filhos dão ao evangelho do reino é deles. É uma decisão deles. É uma decisão deles mediada pelo Espírito Santo, que usa a nossa fala, que usa o nosso ensino e mexe no coração deles. E eles precisam dar uma resposta ao Espírito Santo. Então, queridos, hoje nós queremos também deixar muito claro, tirar peso de muitos pais que, infelizmente, eu não estou dizendo que isso é bom, mas eu estou dizendo que, infelizmente, alguns filhos não seguiram. Agora, não adianta os pais também abandonar o Senhor, ficar depressivo, mas precisa de olhar para o reino, que o motivo da sua felicidade também não é os seus filhos, né? O motivo da sua felicidade é Deus, é Jesus, e nós vamos dar conta pessoalmente diante de Deus. Claro que a gente fica triste, nenhum pai, né, quer que os seus filhos não andem nos caminhos do Senhor. Mas a gente tem que deixar muito claro que não cabe colocar a responsabilidade nos pais, uma responsabilidade que é dos filhos, que já cresceram, tornaram-se autônomos, são adultos. Enquanto eles eram crianças, era de nossa responsabilidade mantê-los no caminho, pela nossa autoridade. Quando ele se torna adulto, é pela autonomia deles. Amém, queridos? Tudo bem? Não tem nada para falar, só dizer que, com relação à nossa experiência, né, ok, mas não é tudo tão fácil e tudo tão lindo, né, igual a gente está contando aqui. Isso mesmo. Né? Nós temos as nossas crises, os nossos altos e baixos, temos as nossas dificuldades, mas nós temos uma coisa, né? Confiança no Senhor, confiança na soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele cuida e que nós estamos dentro da vontade de Deus. Então, isso nós temos e é isso que nos sustenta, é isso que nos assegura de estar aqui falando com vocês. Né? Que o que nós podemos fazer pelos nossos filhos, nós fizemos, nós ensinamos, nós ministramos, né, com a graça, com a misericórdia de Deus, e hoje os nossos filhos devem a nós o quê? Honra. Então, é isso que nós precisamos entender quando os nossos filhos ficam adultos, principalmente depois dos 20, ficam independentes, eles devem honra a nós. Então, isso, com certeza, os nossos filhos farão. Vão nos honrar sempre que necessário, sempre que precisarmos, com certeza eles estarão aqui, né? E a palavra fala sobre isso. Então, lá em Mateus 19 diz: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E Marcos 10, 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, é mandamento também, né? Efésios 6, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Né? Então, a palavra diz isso, eles devem honra a nós, né? Algumas mudanças que acontecem nesse período, onde nós já estamos preparando os nossos filhos para formar novas famílias ou seguir a sua vida como solteiro, né? Então, o casal deve compreender que, com o passar do tempo, alguns conceitos da relação tomam outro sentido, né? Aí, a relação com os filhos, o que a Cláudia acabou de dizer, que eles nos devem honra, porque a obediência já foi o tempo. Por quê? Porque a obediência está relacionada com necessidade, e eles têm a necessidade de nos obedecer enquanto eles são heterônomos, quer dizer, não têm autonomia, né? Porque eles dependem de outro, hétero, depende dos pais para conduzir sua vida. Por isso eles devem nos a obediência. Quando eles se tornam adultos, eles são autônomos. Agora, eu mesmo. Então, eu mesmo me responsabilizo por mim, eu mesmo direciono a minha vida, claramente, segundo a vontade de Deus, né? E, portanto, isso mudou. Então, muitas vezes, os pais sofrem, têm conflitos, porque os filhos crescem, ficam adultos e eles continuam achando que os filhos têm que obedecer. E isso é muito importante, pais, né, maduros já na nossa faixa etária, que os filhos já estão adultos, é muito importante atentarmos para isso. Filhos adolescentes, por quê? Porque nós criamos os nossos filhos para a autonomia, né? Esse é o nosso prazer, é o nosso desejo sempre que os nossos filhos cresçam e sejam independentes de nós, né? E sejam autônomos. Mas, às vezes, a realidade não é essa. Às vezes, nosso filho cresce, fica adulto, casa e continua dependente dos pais a vida inteira. Às vezes, financeiramente, mas muitas das vezes, emocionalmente. Também. Totalmente imaturos emocionalmente. Filhos adultos que não sabem resolver problemas. Filhos adultos que não sabem resolver um conflito familiar. E aí, a vida inteira, os pais ficam com este peso, né? Por quê? Porque ele não educou o filho para a autonomia, para decisões, para assumir responsabilidade, para enfrentar conflitos da vida e saber resolver. Então, assim, louvado seja Deus, né? Que muitos, né, dos nossos amados irmãos, né, filhos dos nossos amados irmãos, têm passado por essa parte bem, graças a Deus. E aí todo esse preparo, irmãos, por quê? Porque nós estamos chegando num período agora do casal, especificamente, que a gente costuma chamar de ninho vazio. E esse é o desejo de todo casal, na verdade, né? É ficar com o ninho vazio, porque fez um bom trabalho. Na verdade, o ninho vazio não é um resultado negativo, é um resultado positivo. Então, nós temos que aprender a ter um olhar real sobre os fatos. Só mudando a visão disso, já começa a melhorar como que nós vamos enfrentar essa situação, porque a situação é positiva, não é negativa. Então, qual é o olhar que nós temos? Então, os pais muitas vezes ficam tristes porque os filhos casaram e foram morar em outro lugar. Quando o filho solteiro que resolveu morar sozinho também ficam tristes. É motivo de alegria. Por quê? É o que a Cláudia acabou de falar. Eles têm autonomia. Isso é resultado do nosso trabalho. Então, a gente vai falar de síndrome do ninho vazio, vai dizer, na verdade, algumas coisas negativas que a sociedade assim pensa. Mas do ponto de vista do reino de Deus, o ninho vazio é positivo, amém? Então, é essa visão que nós queremos dar, né? O casal agora está só os dois. É a nossa experiência agora.
Estamos só nós dois aqui no apartamento. Isso é maravilhoso, porque até muitas coisas podem ser melhor resolvidas, porque agora só os dois têm que caminhar sozinho. Isso também traz para o casal uma mudança de comportamento, uma mudança de ver a relação dos dois, né? Então, os passarinhos voaram, e toda mãe pássaro quer que o passarinho voa, e nós pais queremos que os nossos filhos tomem o seu rumo, né? Sabendo que eles estão obedecendo a Deus, que é o mais importante, né? Agora o casal está 100% para si, né? Experimentando juntos o companheirismo com foco no reino de Deus. Aí está a diferença. Qual é o nosso foco? Qual é o seu foco, casal? Qual é o seu foco em todo o processo de formar a família, né? Então, isso é muito importante, porque principalmente você ainda que está com seus filhos adolescentes, né? Porque essa palestra é para quem tem de 20 anos para cima. Então, muitos de 20 anos de casado, 25, 30, ainda não estão com seus filhos formados totalmente, casados ou morando sozinhos. Eles ainda estão em casa, mas neste momento que eles ainda estão em casa, você deve investir a sua vida também no reino de Deus, né? Por quê? Qual o problema do ninho vazio? Qual a situação deprimente, né, na sociedade do ninho vazio, né? As pessoas ficam doentes, mas nós que somos cristãos, nós não vamos ficar doentes, porque nós investimos a nossa vida no reino de Deus. Nós temos um objetivo, por que nós vivemos? E muitas, principalmente mulheres, dedicam a sua vida inteira somente aos filhos. Ela investiu toda a vida dela, gastou todo o seu tempo somente com os filhos. Amados, a nossa alma ela é muito grande. Então, ela tem espaço para os filhos também, né? Mas nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Esse é o segredo, né? É dedicar a nossa vida, é dedicar o nosso tempo, é ter o nosso tempo com Deus, é estudar a palavra, é ter uma vida devocional com o Senhor, porque é isso que vai nos sustentar na hora do ninho vazio, é isso que vai nos sustentar na hora da solidão, é isso que vai nos sustentar a hora que tivermos só nós dois. Nós temos muito assunto para conversar, porque nós temos o reino de Deus, que é o nosso foco, que é infinito. Então, nós não cansamos de conversar. Nós não ficamos aqui em silêncio, num tédio, porque os nossos filhos foram embora. De hipótese alguma. Porque a nossa alma é muito grande. O Deus que nós servimos é muito maior. Então, o assunto do reino, trabalho no reino, atividades para o reino de Deus, para servir a comunidade que nós participamos, nunca vai faltar. Então, esse problema de solidão e de tristeza, porque estamos com o ninho vazio, não existe, né? Não deveria, pelo menos, existir, né? Mas a gente sabe que na sociedade existe aí uma síndrome do ninho vazio que muitas vezes está acabando com os casais. Essa semana mesmo ouvi falar de casais com 26 anos de casados separando. Muito, a história conta isso, né? Que muitos casais, depois que os filhos saem de casa, eles se separam. Justamente porque eles não viveram para o reino de Deus e eles não cultivaram essa relação boa de amizade, essa relação boa de cumplicidade um com o outro, né? Então, os problemas do ninho vazio hoje, né, entre aspas, mentiras criadas, né, mas, infelizmente, acontece, é a depressão, né, principalmente nas mulheres, as mães, né, tem muito essa tendência, né, distúrbios do sono, a melancolia, distúrbios alimentares, diminuição da libido, raiva e outros mais problemas, que cada casal, cada família tem os seus problemas, né? Então, isso pode acontecer, mas nós podemos prevenir essas coisas, né? Prevenir com a nossa vida em comunidade, né? Com os nossos amigos, com
nós temos uma vida muito grande, eu acho assim, é muito amplo, né, o nosso leque de relacionamentos e de pessoas e de fé para ficarmos doentes na hora do ninho vazio, não Exato. tem cabimento, né? E o motivo para tudo isso se tornar que, de fato, é uma mentira, por que que é uma mentira? Porque é as pessoas que vivem fora do foco do reino de Deus, porque criou família para si e não para Deus. Casou para si, para tentar ser feliz e não para Deus. Tentou preencher um espaço infinito, porque é o seguinte, nós temos um espaço no nosso coração que é infinito, e que ele só pode ser preenchido também por um infinito. Sim. Quem que é esse infinito? Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, ele pode preencher esse infinito. O casamento é finito, acaba. A presença dos filhos na nossa casa é finito. As nossas funções para com a família é finito. Então, se nós fizermos tudo isso para nós, é o que vai acontecer no ninho vazio. Essas mentiras que o diabo coloca vai ser verdadeiro na vida das pessoas que não focaram no reino dos céus, né? Sim. Então, quando vivemos para Deus, tudo o que fazemos é para Deus, incluindo a nossa família. Daí, ele nos preenche por completo, porque continuamos vivendo para Deus. E aí o foco na relação do casal. Agora o foco é continuar vivendo para o propósito de Deus. Então, quer dizer, muitas coisas que nós não fazíamos antes, não porque estava errado, nós não fazíamos por causa que não era para fazer mesmo. Mas a gente gostaria de fazer. Uma dedicação mais na obra de Deus, quer dizer, nós estamos formando família, é para a obra de Deus. Tudo é para Deus. Mas tem coisas mais específicas. Agora, podemos nos dedicar mais ao ensino, dedicar mais à oração, dedicar numa série de ministérios que ainda está por vir, além do ministério de formar família. Quer dizer, você pode se envolver com outros ministérios, você pode estudar mais, você pode procurar mais, e você pode viajar mais, né? Porque também a questão financeira, ela sofre também as mudanças, porque logicamente que os gastos, a tendência é diminuir, porque agora os nossos filhos são autônomos, nós vamos até ajudá-los, claro, mas eles também vão buscar os seus próprios recursos. Isso significa que diminui os nossos os gastos, né? E nós podemos, então, muitas vezes curtir mais uma viagem juntos, estar mais junto, casal estar mais junto, estudar junto, fazer uma série de situações juntas, porque isso vai fortalecer. A Cláudia vai até comentar, que ela comenta melhor, do livro do Eliasaf, que lembra muito isso, fazer juntos. É, fazer coisas juntos, né? O Eliasaf bate bastante nisso. Casal feliz faz coisas juntos. Então, vá e faça o mesmo, né? A Miriam tem essa prática e vários casais entrevistados. E nós amamos isso, né? E eu estou sempre cobrando isso. Vamos fazer alguma coisa juntos. Né? Vamos fazer uma caminhada juntos, vamos fazer um curso juntos, vamos fazer visitas juntos. Então, assim, nós temos muitas coisas que podemos fazer juntos nesse momento. E isso é o que o Eliasaf ensina, né? Casal felizes fazem coisas juntos. Então, nós somos felizes e por isso nós fazemos muitas coisas juntos. É. E aí eu estou lembrando agora que ela está falando isso, que a gente precisa fazer agenda juntos. Por quê? Porque se nós não fizermos a nossa agenda juntos, nós não vamos encontrar no horário, na agenda, algo para fazermos juntos, tá? Então, a gente está estudando inglês juntos, nós precisamos colocar na agenda, a gente já faz caminhada juntos, e nós queremos incentivar você, casal, né, a fazer coisas juntos, e não só aqueles que os filhos já casaram, mas como a Cláudia falou, estão na adolescência, já vão se preparando, já vão vivendo a vida, amém? Então, nas finanças nós já comentamos, e aqui eu só vou falar de alguns medos, porque a gente está tão feliz com esse propósito eterno de Deus, que a gente só vai falar para nós nos livrarmos deles, né, quando chega nessa fase. O que o casal fica com medo? De fracasso. Será que deu certo? Será que nós educamos certo os nossos filhos, né? Tem medo da velhice. Gente,
eu costumo até ser repreendido por alguns amigos, até os meus parentes, porque eu falo muito bem da velhice. Aí você é fácil falar da velhice, porque todo mundo brinca com você. Você fala que tem 58 anos, fala que, nossa, parece que tem 40. Ok, isso é bom. Mas acontece que a velhice, de fato, é uma benção. Por quê? Porque se nós estamos ficando velhos, primeiro, porque estamos vivos. Então, quem tem medo da velhice não pode ter medo da morte. É um paradoxo. Então, por quê? Porque nós estamos com o Senhor, seja na juventude, na velhice. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Não está lá escrito que há tempo de ser novo e há tempo de ser velho, mas cabe no contexto. Claro. Né? Claro que cabe. Medo da solidão. Irmãos, solidão, nós vivemos numa igreja, né? Nós estamos juntos. Sempre vai ter um irmão do nosso lado, tá bom? Então, nós não precisamos de ter esses medos. Mas só com relação a isso, né? Sempre vai ter o irmão do nosso lado, nós cremos nisso porque isso é igreja. Isso é igreja. Mas nós vamos cultivar isso já, agora. Se você, na sua vida de casal, vive isolado porque você tem um monte de filho e tem seu cônjuge, cuidado. Não se isole, já vamos cultivar os nossos amigos hoje, enquanto você está com seus filhos pequenos, eles estão crescendo, mas você sempre vai ter amigos, você sempre vai ter pessoas da comunidade em sua volta. Por quê? Porque depois que você chegar na velhice ou no ninho vazio, você vai continuar com esses seus amigos. Então, isso é muito importante, amados. Cultivar as nossas amizades. Cultivar muito, porque elas são muito importantes. Tá bom? Nós estamos muito felizes de poder dividir com vocês essa reflexão aqui e queremos incentivar vocês, né, a fazer isso, a refletir sobre essa palavra. E se precisar, agora que já está acabando a quarentena, a gente pode receber pessoas sem aglomeração, pode marcar com a gente toma um café junto, a gente já cultiva essa amizade já, tá? E vai ser muito bom. Estamos muito felizes. Foi um prazer muito grande falar aqui com vocês. Isso aí. Casal feliz fazem coisas juntos. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos, né, a paciência de cada um de nos ouvir, mas estamos felizes também por vocês dedicar esse tempinho para estar ouvindo essa palavra e esperamos visitas aqui no Ninho Vazio. Amém.